Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num conceito-chave, né? A salvação. Vamos usar como base uns trechos do livro O Caminho da Salvação Bíblica, de Gênesis à Glória. As fontes que a gente tem aqui cobrem desde o significado das palavras na Bíblia até a esperança para o futuro. A ideia é tentar pegar o principal desse conceito, que pode ser meio complexo. Exato. E é bem interessante, né? Porque a salvação, na visão bíblica que a fonte traz, usando termos como sozo e soteria, bom, não é só vista como tipo um escape lá para o futuro. Esses termos sugerem libertação, cura, sabe? Restauração aqui e agora mesmo. E isso tem raízes lá no Antigo Testamento também, não só no Novo. A fonte faz uma distinção, né, entre salvação de perigos físicos e a salvação espiritual. É nessa última que a gente vai focar mais. Entendi. Legal essa visão mais ampla. Então, por que essa necessidade toda de salvação, segundo esses textos? De onde parte isso? Olha, a base que a fonte coloca é a história da queda, né, o tal do pecado original. Isso teria causado, assim, uma separação de Deus, um estado que o texto chama de perdição espiritual, e essa separação cria um vazio, sabe? Uma busca que todo mundo teria por se reconectar com Deus. Uma sensação de que algo se quebrou. Certo, faz sentido, seguindo essa linha de raciocínio. E se essa é a condição, como que a fonte apresenta a solução para essa separação? Qual é a resposta? Os textos falam de um plano de Deus para redimir, para resgatar, algo que já seria prometido desde Gênesis, lá no comecinho, e que chega no ponto máximo com Jesus Cristo. A fonte destaca alguns pontos. A encarnação, quer dizer, Deus se tornando humano em Jesus, depois o sacrifício dele na cruz, que é visto como pagamento pelo pecado, sabe? E também a ressurreição como prova de que ele venceu a morte. E por fim, a ideia de Jesus como o único caminho, o único mediador entre Deus e as pessoas. Essa parte do mediador único é bem forte mesmo. E dentro desse plano todo, uma palavra que aparece muito é graça, né? Os textos falam bastante disso. O que significa exatamente nesse contexto? Sim, graça. Charis no grego. É central mesmo. A fonte define como um favor de Deus que a gente não merece de jeito nenhum. Totalmente imerecido. A salvação, então, não seria por mérito, por fazer coisa boa, por esforço. Seria um presente, de graça mesmo. O texto até cita exemplos, tipo o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, né? Ou aquele ladrão na cruz, do lado de Jesus. Pessoas salvas só pela graça, sem chance de merecer. E tem um alerta contra o legalismo, né? Aquela ideia de tentar ser aceito por Deus cumprindo regras. Isso de ser um presente imerecido é bem contraintuitivo para nossa lógica de recompensa, né? Mas então, se não é por obras, qual é a resposta que a pessoa precisa dar segundo a fonte? Olha, o texto explica que não é só concordar com a cabeça, tipo, eu acredito nisso. É descrita mais como uma confiança profunda, sabe? Uma entrega mesmo, para Deus por meio de Cristo. E essa fé de verdade, diz o texto, anda junto com o arrependimento, metanoia. Que não é só ficar triste pelo que fez errado. É mudar a mente, mudar a direção da vida, dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Isso gera o que a fonte chama de frutos dignos, sinais dessa mudança. E o Espírito Santo é quem capacita a pessoa para ter essa fé e se arrepender. Não vem só da pessoa. Ok, então a resposta é fé e arrependimento capacitados pelo Espírito Santo. E quais são as consequências diretas disso? O que muda na hora para a pessoa, segundo os textos? A consequência mais forte, assim, de cara, é a justificação, de kaioses. Isso é apresentado como se fosse um ato no tribunal de Deus. Sabe, a pessoa é declarada justa. Não porque ela ficou perfeita de repente, mas porque a justiça do próprio Cristo é colocada na conta dela, é creditada a ela. E o resultado direto, paz com Deus. Acaba aquela separação. E junto com isso vem a adoção, huiotesia. A pessoa que crê deixa de ser tipo um estranho ou escravo do pecado e passa a ser recebida como filho, como filha de Deus. Ganha uma identidade nova, herança espiritual, um propósito novo dentro dessa família de Deus. Uma mudança de status legal e de identidade familiar, bem profundo. Mas, pelo que eu entendi, isso é só o começo, né? Não para aí. Tem um processo depois, é a tal da santificação. Exatamente. Se a justificação é um evento, uma declaração,
A santificação, agiasmos, é descrita como um processo que dura a vida toda. É a caminhada para crescer em santidade, para ficar mais parecido com Cristo. E a fonte não pinta isso como algo fácil, não. É luta constante contra o pecado. Mas, de novo, com a ajuda do Espírito Santo. E um ponto importante que a fonte levanta, isso geralmente acontece junto com outros, no contexto da igreja, eclésia, da comunidade. É ali, com o discipulado, o ensino, a comunhão, o apoio mútuo e práticas como o batismo e a ceia, que são vistos como sinais e meios para fortalecer a fé, é ali que essa santificação vai rolando. Entendi. Então, só para a gente amarrar tudo que a fonte descreveu. Começa com a consciência da separação de Deus por causa do pecado. Aí vem a solução de Deus, que é a salvação pela graça, em Cristo, vida, morte e ressurreição. A resposta da pessoa é fé e arrependimento. Isso resulta numa mudança imediata de status, a justificação, e de identidade, a adoção. E daí para frente é um processo de crescimento, a santificação, vivido em comunidade. É isso. Isso mesmo, resumiu bem a jornada descrita. E essa visão toda, né? Ela levanta uma questão interessante para a gente pensar, ligando com outros pontos que a fonte menciona, como a ideia da exclusividade da salvação em Cristo e a esperança lá no fim, na glorificação. Se essa é a jornada justificação, santificação até a glória, como será que essa compreensão da salvação, com tudo que ela afirma, molda o jeito de uma pessoa viver? Como ela interage com um mundo que tem tantas crenças diferentes? E como isso ajuda a encarar os problemas do dia a dia, o sofrimento? Fica aí a reflexão, né, sobre as implicações práticas dessa visão espiritual toda que a fonte apresenta.